Olá! Vamos falar sobre a ansiedade no período de isolamento social? Eu tenho ouvido recentemente muitos depoimentos de pacientes, de pessoas ao meu redor, falando sobre como a ansiedade tem aumentado, como a sensação de insegurança está cada vez maior, como o pensamento tem estado acelerado. Muitas pessoas dizendo que estão com dificuldade para dormir. Não se sinta só, várias outras pessoas têm sentido o que você também está sentindo. É importante a gente pensar que nós estamos vivendo uma situação nunca antes vivida. É uma situação nova. Nosso cérebro tem dificuldade de lidar com situações com as quais ele não está acostumado. Nós estamos enfrentando um período sem precedentes na história. Então não dá para a gente imaginar que nós vamos lidar com tudo isso com facilidade. Esse período exige de nós uma adaptação, e adaptar-se não é fácil, precisa de um certo esforço. Vamos falar um pouco sobre por que isso acontece e vamos falar também sobre como lidar com essa situação tão adversa na qual estamos vivendo. Uma questão importante da gente observar é que nós somos seres feitos para interagir, para se relacionar socialmente. Com o passar dos anos, nós fomos nos adaptando e aprendendo a viver em sociedade. Eu preciso olhar para o outro, para me espelhar no outro e ser quem eu sou. Eu preciso da validação, da certificação, eu preciso do contato. Eu sou um ser, eu, você, todos nós, precisamos do abraço para nos sentirmos amados, para sentirmos o calor humano. Tem áreas no nosso cérebro que leem e que necessitam dessa leitura. Por isso é tão difícil viver assim isolado. Nós precisamos, com essa situação toda, descobrir novas estratégias e novas formas de nos reconectarmos. Por isso é tão difícil. Primeiro, a situação de incerteza, a situação do que é novo, do que eu não estou acostumado. E segundo, o distanciamento social, que vai de encontro ou vai contra aquilo que eu necessito. Eu aprendi a ser um ser social, aprendi a conviver com o outro, a necessitar do calor humano, do abraço, do toque do outro, para me sentir bem e confortável. E essa situação está colocando em xeque essas duas coisas. Por isso é tão difícil de ser enfrentado. Como você já sabe, eu já falei isso em outros vídeos, eu trabalho com a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental. Essa é a abordagem que eu sigo, e nessa abordagem a gente estuda que tudo que a gente pensa influencia no que a gente sente e tudo que a gente sente influencia na forma com que a gente se comporta. Então imagine você pensando sobre essa situação e dando espaço para esses pensamentos que levam você a imaginar como é que vai ser quando essa crise acabar. Será que eu vou pegar esse vírus? E se eu pegar esse vírus, será que eu realmente vou ter hospital? Vou ter assistência médica, para poder me cuidar? Esses pensamentos provavelmente trazem uma série de emoções que não são agradáveis. São emoções que me levam ao desespero, emoções que me levam a ficar triste, emoções que me levam a me sentir desamparado. Essas emoções vão influenciar na minha forma de me comportar, no meu comportamento. Provavelmente eu vou agir como alguém que está desesperançoso, como alguém que está triste, se eu estiver sentindo esse tipo de emoções. Em contrapartida, se eu escolho transformar esses pensamentos em focar em situações que podem me deixar mais tranquilo ou podem me ajudar a transformar toda essa situação em algo que seja mais prazeroso, o meu comportamento vai ser diferente. Vamos imaginar que você comece a olhar para essa situação e perguntar para si mesmo o que você tem a agradecer em tudo isso. Muitas pessoas têm me dito, eu tenho me sentido muito feliz nessa quarentena com o fato de que minha família está ao meu redor. Minha família está comigo, meus filhos estão juntos, eu estou mais tempo com meu marido. Para muitas pessoas isso tem sido motivo de agradecimento.
Para outras pessoas, a quarentena tem sido um motivador para olhar para o que realmente é importante na vida. Muitas pessoas têm me dito que ao olhar para dentro da sua própria casa, para dentro de si, tem olhado e descoberto coisas importantes, como quanta energia eu tenho dado para o meu trabalho, quão pouca energia eu tenho dispensado para as pessoas que eu realmente amo, para os meus pais, para as pessoas queridas. Quando eu olho para o que eu tenho a agradecer, quando eu olho para a minha vida e começo a pensar que mudanças significativas eu preciso fazer no sentido de me sentir melhor, eu passo a me sentir bem. Outras pessoas começam a pensar sobre o que eu quero fazer depois de tudo isso. Tudo aquilo que nos foi cerceado, tudo aquilo que nos foi tirado, faz com que a gente olhe para aquelas questões que foram tiradas de uma maneira muito diferente. Coisas pequenas, como por exemplo, a possibilidade de sair todo dia, se encontrar com outras pessoas, de falar bom dia no elevador, de dar um abraço nas pessoas que você conhece. Tudo isso nos foi tirado e a gente começa a perceber o quanto isso é bom, o quanto é necessário. Olhar para tudo isso e passar a planejar o que eu vou fazer depois que tudo isso passar, pode trazer sensações muito agradáveis. E essas sensações fazem com que eu deixe de pensar naquilo que me faz mal. Outra questão que tem aparecido também nos relatos que eu tenho ouvido recentemente é: o que eu posso fazer para ajudar o outro? Como eu faço para fazer com que o dia a dia do outro possa ser melhor? Tudo isso também muda a forma de enxergar o momento presente. Aaron Beck, um dos criadores da TCC, ele fala que não é o que acontece ao meu redor que determina quem eu sou, mas é a forma com que eu interpreto o que acontece ao meu redor. Ele está dizendo, em outras palavras, que o que eu penso muda tudo. Não é o que está ao meu redor que vai determinar como eu vou me sentir, mas é a forma com que eu escolho ler o que está ao meu redor. Você pode escolher ler essa situação de uma maneira que seja mais produtiva, que seja mais assertiva e que te faça mais feliz. Outra questão importante da gente pensar é que quando o meu foco de pensamento está em emoções que são desagradáveis, o meu estresse aumenta muito. O estresse aumentando, a produção de cortisol também aumenta e isso faz com que o meu sistema imunológico fique fragilizado. Nesse momento da nossa vida, tudo que a gente não precisa é ter um sistema imunológico frágil. Então eu preciso agir em contrapartida, ou seja, eu preciso trabalhar os meus pensamentos no sentido de fortalecer a minha autoestima. O meu corpo é conectado, o meu cérebro não está desconexo desse corpo. Tudo o que acontece na minha cabeça reflete no meu corpo como um todo. É importante que você passe a cuidar daquilo que faça com que as suas emoções sejam agradáveis. É importante que você passe a olhar para você de uma maneira geral, global, e cuide para que aquilo que passe na sua cabeça seja bom para você, que te fortaleça. Algumas pessoas me falam, mas é muito difícil não pensar naquilo que está toda hora bombardeando nas redes sociais, nas TVs, em todas as redes de televisão. O assunto, ele está ao meu redor, ele me oprime. Mas você pode escolher a quantidade desse assunto você vai querer absorver. Você pode escolher pensar sobre isso, mas não fixar o seu pensamento nisso. O nosso cérebro, ele não vai diminuir o pensamento, ele só vai somar. A tendência dele é somar. Se eu autorizo que ele some, alimentando essa habilidade que ele tem de somar, dando mais informações para ele sobre aquilo que me faz mal, eu vou ficar muito focado só naquilo que me faz mal. Faça o contrário. Alimente o seu cérebro com coisas que sejam prazerosas para você. Isso vai ser muito mais interessante e muito mais benéfico para a sua vida. Bom, eu fico por aqui, é isso que eu queria lhe contar hoje. No próximo vídeo eu vou te dar algumas dicas de como lidar com seus pensamentos, com as suas emoções nesses tempos. Te espero no próximo vídeo. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar essa informação com o maior número de pessoas possível. Um abraço e até lá! Então vamos lá.